Tirania de Aço Capitulum transmigrando para outro mundo. Tenente Julian Weber olhou para o projeto de construção pelo qual sua unidade era responsável. Quando o envolvimento do Zeon na guerra no Afeganistão chegou ao fim, ele ficou preso construindo uma ponte no meio do nada para algum país esquecido por Deus. Se havia uma coisa que ele havia aprendido durante seus 4 anos como oficial do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, era insensato criticar abertamente a estupidez do alto comando. Assim, ele manteve a boca fechada enquanto ele e os outros oficiais mapeavam o projeto de construção enquanto o pessoal alistado trabalhava arduamente na construção da ponte maciça que praticamente não serviu para nenhum propósito para as forças americanas que já estavam fugindo do país em grande número. Isso mesmo, fugindo. Julian pode não se importar com um inferno como o Afeganistão. Ainda assim, ele considerou uma perda monumental sair do país quando o Exército Nacional Afegão era claramente incapaz de enfrentar o Talibã sem o apoio do ZEU em sua mente. Os ZEU investiram mais de 2,2 trilhões de dólares na guerra e milhares de vidas, mas antes que sua missão estivesse completa, eles estavam se retirando. Deixando um país democrático incipiente como o Afeganistão, que os ZEU instalaram como um estado fantoche para se defenderem sozinhos. Isso foi o Iraque e o Vietnã de novo, e todos nós sabemos como isso acabou. Apesar de seus protestos internos sobre a situação geopolítica, ele estava feliz por estar fora da região em nível pessoal. Ele estava muito mais confortável sentado no quartel de alguma base na terra natal jogando jogos de estratégia, construtores de cidades e simuladores agrícolas. Quando não estava trabalhando, jogava esses jogos ou estudava história, filosofia, política, economia e tecnologia antiga. Afinal, ele era um indivíduo bastante educado, tendo se formado no topo de sua classe em engenharia civil em West Point. Durante sua juventude, sempre teve um fascínio pela engenharia. Se você lhe desse um brinquedo, ele estava mais interessado em desmontá-lo e montá-lo novamente do que em brincar com ele. Ao chegar à adolescência, passou a maior parte do tempo na web ou em uma biblioteca pesquisando história e como surgiram as revoluções industrial e agrícola, as melhorias significativas na tecnologia e como replicá-las. Com uma memória fotográfica e um QI acima da média, ele poderia guardar essas coisas em sua memória permanente. Durante seus anos de faculdade, ele mais uma vez se concentrou em seus estudos, fazendo muitas eletivas desnecessárias. Quando se formou e ingressou nas Forças Armadas, era praticamente um livro ambulante de conhecimento que ia das artes liberais ao conhecimento técnico. Obviamente, isso não lhe fez nenhum favor na cena do namoro. Em grande parte porque era assim que ele escolhia passar seu tempo livre. Ele era obviamente perpetuamente solteiro e não tinha dependentes para confiar nele. Nem mesmo um animal de estimação, pois ele considerou penhorá-los para um parente enquanto estava sendo implantado um aborrecimento não apenas para ele, mas também para seus parentes. No entanto, aqui estava ele, preso no Oriente Médio, envolvido em um projeto de construção em um país que os militares do ZEU já haviam declarado sua data de retirada completa, que faltava apenas um mês. Ele não entendia o pensamento dos chefes, mas era apenas mais um enorme desperdício do dinheiro dos contribuintes no final do dia. Quero dizer, claro, o Exército Nacional Afegão poderia usar a ponte para fins táticos, mas eles não poderiam construí-la eles mesmos? Essa era obviamente uma pergunta retórica que ele estava se fazendo, pois estava bem ciente do grau de competência que poderia esperar da Ana e não ficou impressionado. Enquanto pensava em coisas tão triviais, podia ouvir as vozes de alguns suboficiais brincando ao fundo, discutindo como pretendiam comemorar o fim da guerra. Esses homens mais velhos estavam na guerra há muito tempo e tinham um pingo de nacionalismo em seus corpos. Como tal, eles não se importavam com a perda que o país enfrentava nesta terra. Eles só se importavam em ir para casa. Não que ele pudesse culpá-los. Assim que um dos suboficiais estava prestes a mencionar seus planos, uma grande explosão explodiu ao longe, e o som assobio de uma granada no ar pôde ser ouvido, enquanto se dirigia na direção de Julian. Apenas um único pensamento passou pela mente de Julian enquanto ele olhava para a concha caindo sobre ele. Foda-se minha vida. E com esse pensamento final, sua consciência foi engolida pela explosão da granada explosiva, assim como as vidas dos outros oficiais na área. Ele estava verdadeiramente e totalmente morto. Berengário acordou com um grito, quando sua voz rouca ecoou pela grande sala de pedra. Seus olhos disparam freneticamente pela área. Após um exame cuidadoso,
Ele percebeu que não foi explodido por um projétil de artilharia, mas sim deitado em uma cama enorme com um dossel acima. Perto de sua cama estava uma jovem no início da adolescência olhando para ele com olhos temerosos. Henrietta era sua irmã mais nova. Apesar de sua juventude, ela já era bastante bonita, com longos cabelos loiros e olhos azuis cintilantes da cor do céu. Enquanto ele olhava para a garota assustada, ele rapidamente pensou em algo de importância significativa. Henrietta. Irmã. Desde quando eu tenho uma irmã? O que está acontecendo? E por que esse foi meu primeiro pensamento ao observar esse estranho? Berengário franziu as sobrancelhas, enquanto procurava suas memórias. Parece que em sua mente havia dois conjuntos de memórias. Uma era do corpo em que residia atualmente, cuja identidade era Berengar von Kufstein, filho de Segar von Kufstein e herdeiro do baronato de Kufstein. Ele tinha 20 anos este ano. O outro conjunto de memórias pertencia a Julian Weber, um primeiro-tenente do Corpo de Engenheiros do Exército do Zéu que morreu tragicamente no Afeganistão por um ataque do Talibã. Ele havia recebido uma nova vida. Apenas o que estava acontecendo? Antes que ele pudesse questionar sua situação, a jovem chamada Henrietta segurou sua mão com as lágrimas escorrendo de seus lindos olhos azuis. Eu pensei que tinha perdido você. Graças a Deus você está vivo, irmão mais velho. Ela então seguiu sua declaração com o sinal da cruz e uma breve oração em uma língua que Berengário reconheceu como latim. Berengário recostou-se na cama e continuou a refletir sobre sua situação enquanto as lembranças da vida de Berengário inundavam sua cabeça. Este mundo era uma terra alternativa ambientada no período medieval tardio. A terra de sua família era um pequeno baronato situado dentro das fronteiras do Sacro Império Romano. Embora muitos eventos históricos fossem semelhantes ao mundo que ele conhecia, ainda havia muitas diferenças. Enquanto a linha do tempo da antiguidade estava praticamente intacta, o que aconteceu depois mudou drasticamente do mundo de onde Julian era. O cisma leste-oeste nunca ocorreu dentro da igreja. Como tal, as igrejas ortodoxa e católica nunca se separaram. Em vez disso, o relacionamento entre as duas igrejas era bastante cordial, portanto, o papado tinha ainda mais poder do que em nossa linha do tempo. Porque os bizantinos não eram considerados hereges pelo Ocidente na época em que as cruzadas foram declaradas. Quando a Terra Santa foi retomada dos sarracenos, foi concedida ao Império Bizantino, pois eles tinham a reivindicação mais legítima da terra. Assim, o Império Bizantino permaneceu uma potência no Mediterrâneo e nunca sofreu as perdas maciças da Quarta Cruzada, que eventualmente levaria à sua destruição não muito longe no futuro. Havia muitas figuras importantes de nossa linha do tempo que foram substituídas e muitas mudanças dentro do Sacro Império Romano. Por exemplo, em seu estado atual, o Reino da Itália e seu monarca reinaram supremos. O Reino da Alemanha tornou-se um estado secundário dentro do Império e estava à beira de uma guerra civil enquanto os vários poderes feudais disputavam o trono. Essas foram apenas duas das muitas mudanças na linha do tempo. Havia muito mais do que Berengário podia contar de cabeça. Se ele realmente quisesse saber as principais diferenças na linha do tempo e a estrutura de poder do mundo, ele teria que pesquisar minuciosamente em seu tempo livre. Com todos esses conflitos em seus dois conjuntos de memórias, Julian, ou Berengário, como agora era conhecido, estava começando a ter dor de cabeça e esfregava as têmporas com os dedos. Henrietta, que confundiam essa ação com um sinal de doença, imediatamente interrompeu sua oração e saiu da sala, dizendo apenas uma frase enquanto saía correndo pela porta. Seu belo vestido nobre, esvoaçando em sua fuga. Eu vou chamar o médico. Berengário estremeceu ao ouvir a sentença. Pelo que conhecia da medicina medieval, era mais provável que fosse prejudicado pelo tratamento do que curado do que o afligia. No entanto, sua garganta estava terrivelmente seca, e ele se viu incapaz de parar sua irmãzinha enquanto ela fugia do local. Deixando Berengário sozinho com nada além de seus pensamentos e uma dor de cabeça cada vez maior. Tirania de Aço Capítulo 2 Vida de um herdeiro de um barão. Henrietta reapareceu com o médico da corte pouco depois de sua partida. Embora ela tivesse uma expressão que mostrava muita preocupação, o médico não compartilhava sua empatia. Berengário sentou-se ereto na cama, tendo dificuldade em falar devido à sua garganta seca. Evidentemente, este corpo suou a maior parte de seu excesso de líquido enquanto estava com febre. Poucos pensavam que ele sobreviveria à noite. O médico examinou cuidadosamente Berengário e ficou chocado ao ver que o jovem havia se recuperado da febre.
pois havia pouca esperança de sua sobrevivência anteriormente. Apesar de ser um médico medieval e não ter praticamente nenhum conhecimento de medicina prática, o homem, chamado Ewald, mostrou um grau de competência depois de fazer seu anúncio. Não precisa se preocupar, Lady Henrietta, a febre de seu irmão passou e, além de estar particularmente ressecado, está completamente saudável. Depois de dizer isso, Ewald entregou um copo de água a Berengário e permitiu que o jovem bebesse até saciar a sede. Depois de terminar o copo e enxugar a boca com a manga, Berengar acenou para o médico e agradeceu pelo serviço. Obrigado, Ewald, sempre posso contar com você em meu momento de necessidade. Internamente, as palavras de Berengar eram sinceras. No entanto, se duas vidas lhe ensinaram alguma coisa, é que não foi sábio expressar sua condescendência em voz alta. Assim, ele agiu de maneira civilizada, condizente com o herdeiro de um barão. Depois de ouvir que seu irmão estava saudável pela primeira vez em muito tempo, Henrietta sorriu em êxtase. Esta foi uma notícia maravilhosa para ela. Berengário sempre foi propenso a doenças. Ele nasceu com uma constituição fraca e um corpo frágil. Algo em que o estilo de vida sedentário de um nobre medieval só exacerbou. Suas próximas palavras a surpreenderam, pois era uma pergunta que estava fora de suas expectativas para seu irmão mais velho. Querida irmã, você se importa de chamar os servos e instruí-los a preparar o banho? Eu sinto como se limpar a sujeira do meu corpo fosse bom para a minha saúde. O médico bufou com as alegações de Berengário. Embora os banhos não fossem incomuns para os nobres, eles certamente não eram tão frequentes quanto o mundo moderno. Apesar da reação do médico, Berengário insistiu no pedido à irmã. Henrietta sorriu ao responder a Berengar. Claro, querido irmão, irei instruí-los neste momento. Com isso dito, ela saiu mais uma vez da grande sala de pedra que pertencia a Berengário e foi fazer o que ele havia pedido. O médico, vendo que não era mais necessário, desculpou-se. Vou informar seu pai, o barão, que você se recuperou. Berengário assentiu mais uma vez com uma expressão indiferente. Faça isso. Dito isso, Ewald deixou Berengário sozinho. Berengário suspirou profundamente, olhando para baixo e cheirando suas roupas que cheiravam a suor e sujeira. Depois de fazer uma careta por causa do fedor, ele suspirou profundamente quando herdar o título. Haverá algumas mudanças sérias por aqui. Ele havia decidido que sua primeira tarefa quando chegasse ao poder seria instituir leis em todo o baronato sobre higiene básica, talvez até construir algumas casas de banho públicas como os romanos costumavam ter. O que fosse necessário para trazer um grau de limpeza ao povo de seu território. Depois de sair da cama e esticar os membros por um tempo, ele ouviu uma batida na porta, que veio de um dos servos da família. Milord, o banho está pronto. Ele rapidamente abriu a porta, com um sorriso superanimado no rosto, o que assustou o criado. Lhe dei o caminho. A serva se recuperou do choque e acenou com a cabeça enquanto fazia o pedido do filho do barão. Depois de uma curta caminhada pelo corredor, Berengário chegou ao banheiro, onde rapidamente trancou as portas e tirou a roupa. Ele examinou cuidadosamente seu corpo frágil com uma sensação de insatisfação, embora não totalmente emaciada, não havia dúvida de que seus ossos eram fracos e seus músculos pouco desenvolvidos. Ele certamente precisaria mudar seus hábitos alimentares para um rico em proteínas e cálcio. Até que ele pudesse suceder seu pai e implementar as mudanças que já estavam se formando em sua cabeça, ele deve primeiro se concentrar em construir seu corpo e manter sua saúde. Lavar o suor e a sujeira que se acumularam em seu corpo durante a febre foi um bom primeiro passo. Como tal, ele mergulhou o dedo do pé na banheira de madeira para medir sua temperatura antes de mergulhar seu corpo completamente. Depois de entrar na banheira, Berengar olhou para seu reflexo na poça de água. Ele tinha cabelo loiro dourado curto e olhos brilhantes da cor da pedra preciosa safira. Suas feições faciais eram régias e bonitas. Sua pele era de um branco leitoso, algo que acentuava seu comportamento real. Se ele não fosse um saco de pele e ossos, ele teria parecido muito principesco. Embora ele possa ter reencarnado em um corpo fraco, ele não se importou muito, considerando que ele era muito bonito. O corpo podia ser refinado como aço, mas a aparência era imutável. Depois de passar quase 30 minutos no banho lavando tanto a sujeira em seu corpo quanto o estresse mental que se acumulou devido à transmigração, ele finalmente saiu da banheira. Ele encontrou um conjunto de trajes de nobre do século XV preparado para ele. Estava devidamente limpo, que era a qualidade mais redentora da roupa.
Depois de vestir o traje, ele mudou sua atenção para seu cabelo curto e dourado. Embora ele não fosse cabeleireiro, no mínimo, ele poderia usar um pouco do resíduo gorduroso deixado na banheira para alisar o cabelo para trás. Ele realmente precisaria inventar uma pomada para deixar o cabelo do jeito que ele gostava. Depois de arrumar o cabelo, saiu do banheiro e viu que um criado o esperava. Milord, o barão e a baronesa estão esperando por você no refeitório. Berengário assentiu com uma expressão estoica e lhe deu o caminho. O servo curvou-se diante de seu pedido. Sim, milord. Depois de percorrer o castelo por algum tempo, Berengário chegou ao refeitório onde viu que sua família estava sentada, esperando pacientemente sua chegada. Ele rapidamente se sentou e notou a refeição na mesa com várias comidas para escolher. Apesar de ser uma casa nobre mais baixa, a família ainda era rica o suficiente para pagar uma infinidade de alimentos diariamente. Depois de dar graças, Berengar rapidamente distribuiu peixe cozido no vapor, frango assado, uma variedade de nozes e folhas verdes, bem como um grande copo de leite para sua refeição. Ele nem sequer fez contato visual com sua família enquanto enchia seu prato até a borda. Ele estava faminto e sentiu o desejo de cavar, imediatamente. Sua família olhou para ele com várias expressões que ele ignorou imediatamente. Não foi até que ele levantou o olhar de seu prato que ele viu seus olhares de preocupação. Berengário já havia cortado um pedaço de peixe e estava prestes a enfiá-lo na boca quando viu seus olhares. Sentindo o constrangimento da situação, ele não pôde deixar de perguntar: o que é isso? Segard era um homem alto e robusto com características faciais reais. Ele tinha cabelos loiros curtos, barba combinando e olhos azul celeste. Ele também era o pai de Berengário e o barão de Kurfürsten. Ele olhou para o filho com espanto. Até agora, o jovem que era seu herdeiro era vegetariano. No entanto, metade de seu prato estava cheio de peixes e aves. Quando perguntado pelo filho por que estava surpreso, ele sentiu que a resposta era óbvia e, como tal, fez um gesto em direção ao prato de Berengário. Berengário tinha no rosto uma expressão de perplexidade, afinal, ele ainda não se ajustara totalmente às memórias desse corpo. Eu não posso comer isso. Sua mãe, Gisela, uma beldade loura e peituda, olhou para ele com seus brilhantes olhos cor de safira de uma maneira igualmente perplexa. Você está comendo carne? De repente Berengário entendeu o significado por trás de suas expressões confusas ao se lembrar de que era vegetariano. Ele estava começando a entender por que este corpo que lhe havia herdado estava em tão má forma. Berengário sorriu para sua linda mãe e assentiu. Decidi fazer algumas mudanças no meu estilo de vida. A partir de hoje, vou comer carne e fazer alguns exercícios muito necessários. Não posso continuar vivendo a vida como um vagabundo vegetariano. Um grande sorriso se espalhou pelos lábios de Segard ao ouvir a proclamação de seu filho. Por muito tempo, o menino usou sua saúde como desculpa para ficar ocioso. Era bom que ele finalmente estivesse crescendo. Ele então pegou seu garfo e colocou um grande pedaço de carne no prato de Berengário. Então coma, você vai precisar de um estômago cheio. Esse Berengário sorriu e começou a banquetear-se com a refeição bem preparada. Embora mais cedo ou mais tarde, ele teria que discutir higiene básica com o pessoal da cozinha. Por enquanto, ele devoraria essa refeição sem reclamar. Seu irmão mais novo Lambert compartilhava as mesmas características físicas que o resto de sua família. No entanto, havia uma insinuação discernível de malícia em seus olhos azuis como o oceano quando seu olhar se fixou em Berengário. Embora Berengar não soubesse o que ele havia feito para perturbar o jovem, ele notou tal olhar e prometeu ser cauteloso com seu irmão no futuro. Terminada a refeição, Berengário saiu apressado da sala de jantar. Ele queria começar seu regime de exercícios o mais rápido possível. Se ele trabalhasse diligentemente, poderia transformar seu corpo frágil no de um soldado dentro de um ano ou menos. Algo que ele pretendia tirar do caminho o mais rápido possível. Enquanto corria pelas muralhas do castelo, Berengário ignorava completamente o olhar malicioso que olhava de dentro de uma das torres da torre. O olhar pertencia a ninguém menos que Lambert, que mordeu o lábio enquanto murmurava, baixinho: como você ainda está vivo? Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances. Tenho certeza